Olá! Nesta aula serão apresentados os aspectos da Política Nacional do Meio Ambiente, com enfoque aos seus antecedentes históricos. Os recursos naturais constituem todos os bens da natureza que o homem utiliza. A preocupação com a preservação e conservação dos recursos naturais tem sido um tema relacionado a várias áreas de estudos, como na filosofia, biologia, química, geologia, matemática, entre outros. Durante séculos, o meio ambiente foi tratado como acessório do desenvolvimento e não como parte intrínseca dele. Com a adoção de um modelo de exploração predatório no mundo todo, a poluição e os impactos adversos eram visíveis, mas os benefícios proporcionados pelo progresso os justificavam como um mal necessário. O Brasil aparece como uma grande potência ambiental, privilegiado pela abundância de recursos naturais e por um riquíssimo patrimônio de biodiversidade. Abriga a maior área de florestas tropicais do mundo, com um ecossistema incomparável em termos de diversidade biológica e grande reserva de água. Os povos indígenas sempre souberam aplicar estratégias de uso de recursos naturais, que mesmo transformando de maneira durável seu ambiente, não alteraram os princípios de funcionamento e nem colocaram em risco as condições de produção deste meio. Os colonizadores chegaram à América do Sul no século XV e observaram a floresta tropical presente na costa, a Mata Atlântica. Ficaram impressionados com a abundância de recursos naturais, já imaginando as formas de ocupação e exploração. Encarregada de explorar a costa brasileira, a primeira expedição oficial enviada à América Portuguesa observou a existência de grande quantidade de pau-brasil. Até então, importado do Oriente e largamente usado na Europa para a tintura de tecidos e para o uso da fabricação de móveis, o pau-brasil era um produto que atendia aos interesses comerciais portugueses. Este negócio foi muito lucrativo para Portugal, dominador das terras brasileiras. Além da nobre madeira, as riquezas naturais eram muito abundantes e logo começaram a explorar os minérios como ouro e prata, que fomentaram riqueza e poder a Portugal. Com a intensa exploração de diversas espécies arbóreas para a construção civil e naval, a coroa portuguesa percebeu que essas espécies estavam desaparecendo, pois seus projetos estavam sendo prejudicados pela falta da madeira. Assim, se iniciou o primeiro alerta em relação à finitude dos recursos naturais. Uma das primeiras medidas de proteção para com os recursos florestais foi a criação das capitanias hereditárias, devido ao fato de ocorrer constantes ataques dos franceses interessados na madeira, garantindo a proteção do território e combatendo o contrabando da madeira. Essas, como muitas outras atividades ilegais, direcionaram as primeiras leis protetoras das florestas no Brasil. Em 1605 foi editada a primeira lei de proteção diretamente relacionada às florestas. O período colonial ainda apresentou diversas leis de caráter econômico para a proteção da madeira, chegando ao fim com uma legislação florestal avançada. Com a chegada da família real em 1808, chegou também o progresso, acarretando na expansão da agricultura, que é grande causadora das grandes devastações florestais. A primeira lei ambiental brasileira foi elaborada pelo Império, através do parágrafo 12 do artigo 5º da Carta de Lei de 15 de outubro de 1827, em que determina a fiscalização das matas e de zelar pela interdição dos cortes das madeiras de construção em geral, surgindo a expressão madeira de lei, e que, décadas após, muitas outras espécies arbóreas ameaçadas de extinção foram incluídas como imunes ao corte.
Um dos poucos benefícios ambientais gerados no período imperial foi o reflorestamento da Floresta da Tijuca, em 1862, devido ao desmatamento das matas ciliares e nascentes para uso na produção de café e gado. O maciço da Tijuca está localizado no atual Parque Nacional da Tijuca. A Floresta da Tijuca continua a refletir as diferentes relações entre natureza e sociedade, passado e presente, ciência e cultura. A Floresta da Tijuca está intimamente ligada à história de ocupação do território fluminense, aos ciclos econômicos e à construção da identidade cultural e científica da população, que se estabeleceu nesse espaço geográfico desde a chegada da corte portuguesa até os dias atuais. Em 1875, houve o início da fase de abandono da proteção florestal, prolongando-se pelo período republicano. O período imperial caracterizou-se por uma política de cunho liberal, voltada para atender os interesses dos fazendeiros, colidindo de frente com as restrições ao desmatamento. Ninguém ousava exigir o cumprimento, o que, em certos aspectos, ainda guarda semelhanças com os dias atuais. Na década de 30, surge o primeiro Código Florestal brasileiro, altamente conservacionista, regulador da exploração florestal, estabelecendo limites à propriedade privada. Após esse código, a legislação florestal passou a abranger vários outros recursos florestais. O Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934, foi o primeiro Código Florestal brasileiro e foi criado para normatizar o uso das florestas. Em seu artigo 1º, expressa a preocupação em considerar as florestas nacionais em seu conjunto, reconhecendo-as como de interesse social, um bem jurídico de interesse comum do povo brasileiro. Desde 1934, o Código Florestal foi alterado diversas vezes. As florestas protetoras estabelecidas no referido código constituíram-se, pois, no embrião das atuais áreas de conservação permanente. Em 1965, o Código Florestal, ligado à Lei 4.771, estabeleceu que as florestas e outras formas de vegetação localizadas no entorno dos lagos e reservatórios de águas naturais e artificiais deveriam ser preservadas. Na terminologia do Código, elas constituem áreas de preservação permanente com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As áreas de preservação permanente, mais conhecidas pela população como as matas ciliares, foram assimiladas no Código Florestal de 1965. As funções são: alimentar e servir de abrigo e maternidade para a fauna terrestre e aquática, conter a erosão e assoreamento dos cursos de água, servir de corredores de fauna e troca gênica, guardar a água e colaborar na recarga dos mananciais, preservar a umidade e manter o ciclo hídrico, filtrar e reduzir o impacto das enxurradas, realizar a fotossíntese e a absorção do dióxido de carbono, conter os resíduos de agrotóxicos aplicados largamente na agropecuária, e manter o equilíbrio climático, amenizando o aquecimento global. Na década de 70, surgiram os movimentos ambientalistas, que passaram a influenciar as políticas públicas na área ambiental. Em 1973, através do Decreto 73.030, surge a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, que foi o principal órgão público criado para a gestão dos recursos ambientais.
A década de 80 foi início das preocupações com as questões ambientais, devido à Constituição de 1988, que trouxe em um de seus capítulos o tema meio ambiente, relatando que a qualidade do meio ambiente se transforma em um patrimônio, assegurando o bem-estar do homem. A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. É a referência mais importante na proteção ambiental. Ela dá efetividade ao artigo constitucional 225. O direito que está preceituado neste artigo é referente ao meio ambiente equilibrado simultaneamente ao dever de responsabilidade, quando uma atividade gerar dano ambiental. Portanto, esse dispositivo constitucional regulador do meio ambiente determina o não uso indiscriminado de determinado bem, quando sua utilização colocar em risco o equilíbrio ambiental. O Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e foi regulamentada pelo Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e pelas fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. A Conferência de Estocolmo, de 1972, representou a primeira tentativa de aproximação entre os direitos humanos e o meio ambiente. Até então, dois assuntos dissociados. Atribuiu-se ao homem o direito a um meio ambiente sadio, sendo a manutenção da sua qualidade uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Nota-se que está presente nessa declaração a relação de dependência entre qualidade ambiental e desenvolvimento econômico, que, uma vez consolidadas, fundamentaram o conceito de desenvolvimento sustentável, oficialmente adotado anos depois. Em 1989, a Lei 7.735 criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A este órgão coube formular, coordenar e executar a Política Nacional do Meio Ambiente. A temática ambiental e florestal, no início da década de 90, atingiu o ápice de divulgação, gerando extraordinária conscientização pela população brasileira. Embora a legislação florestal brasileira tenha se tornado uma das mais completas do mundo, a sua aplicabilidade deixa muito a desejar, não alcançando os objetivos que justifiquem sua existência, necessitando então de mecanismos mais fortes para a aplicação total das leis florestais. É importante ressaltar que, para alcançar um estágio satisfatório em relação à proteção dos recursos florestais, necessita-se da participação efetiva da sociedade e das autoridades, pois atualmente há no Brasil uma extensa legislação ambiental, mas sem a eficácia pretendida. Chegamos ao final de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!